E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos ver alguns diagramas de raios de espelhos convexos e côncavos. Para isso, vamos pegar um objeto e mover em diferentes pontos para descobrir o que acontece com a sua imagem e descobrir algumas coisas importantes sobre elas. E vamos começar com o espelho côncavo e um objeto atrás do centro de curvatura. E para descobrir onde a imagem está, precisamos escolher um ponto nesse objeto. Vamos escolher um aqui e vamos desenhar um monte de raios de luz saindo dele que vão incidir o espelho onde acontecerá a reflexão. Por exemplo, se pegarmos um raio de luz aleatório que atinja o espelho aqui, será um pouco difícil descobrir o ângulo de incidência e reflexão. Mas se escolhermos alguns raios específicos, fica mais fácil. Vamos desenhar um que seja paralelo ao eixo principal e escolhemos ele porque já sabemos o que acontece aqui. Todos os raios paralelos que atingem o espelho são refletidos para um único ponto chamado de foco. Então, esse raio será refletido para o foco. E eu posso colocar outro raio passando pelo centro de curvatura ou desenhar outro incidindo sobre o eixo principal. E eu gosto de colocar aqui, porque o eixo principal vai ser anormal e vai passar pelo centro de curvatura. Com isso, conseguimos descobrir rapidamente o ângulo de incidência e reflexão. O raio de luz será refletido mais ou menos assim. Temos esses dois raios e, após a reflexão, eles se encontrarão aqui. E, desenhando outros, note que eles também se encontrarão nesse ponto. Se você desenhar infinitos raios de luz, todos se encontrarão aqui, no foco. E se você colocar uma tela nele, você verá uma imagem bem nítida desse ponto. Além disso, se você mover ela para frente e para trás, onde os raios de luz não estão se tocando, você terá um desfoque. Somente nesse ponto, você terá uma imagem nítida. Todos os raios vão se interceptar aqui, mas, para descobrir a imagem, precisamos apenas de dois raios de luz que fica mais fácil de desenhar. Ou seja, a imagem desse ponto está aqui. Da mesma forma, se você pegar outro e desenhar os raios de luz, vamos ter o foco em algum lugar por aqui. Se pegarmos um sobre essa seta, o foco ficará sobre o eixo principal em algum lugar nessa parte. E, como resultado, teríamos uma imagem mais ou menos assim. De novo, se colocarmos uma tela, essa imagem estaria entre F e C. Ela vai estar invertida e é uma imagem real. Qualquer imagem que possa ser projetada em uma tela é chamada de real e está diminuída. Aqui temos uma imagem do que está acontecendo. Temos um espelho côncavo. Esse desenho é o objeto e o telefone é a tela. Formamos algo mais ou menos assim. Nesse momento, o objeto está longe do centro de curvatura. E se você desenhar os raios de luz, eles vão para o foco. Note que eu mantive a tela de forma que ela esteja focada nesse ponto e, com isso, conseguimos ver a imagem aqui. Então, se diminuirmos a luz, note que temos a imagem de forma invertida, uma imagem bem nítida porque está no foco. Isso é algo bem legal. E se você olhar diretamente para esses dois raios a olho nu, o seu cérebro lhe dirá que eles se encontram nesse ponto e, como resultado, você consegue ver a imagem formada por eles. O mesmo acontece com a câmera. Se apontarmos ela para o espelho, também vamos conseguir ver a imagem real invertida, só que menor. Agora, o que aconteceria se aproximássemos o nosso objeto
e trouxéssemos para perto do centro de curvatura. Onde vai estar a imagem? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar nisso sozinho. Vamos lá! Note que o raio paralelo continua exatamente o mesmo, e o outro agora vai estar focado no eixo. Com isso, esse raio vai fazer um ângulo maior, ou seja, o ângulo de incidência aumentou e, como resultado, o ângulo de reflexão também aumentará. Agora, esses dois raios se encontram nesse ponto, o que significa que, para obter uma imagem nítida, temos que afastar a tela do espelho. A imagem se afastou, mas note que ficou maior. Isso porque a parte superior está aqui e a parte inferior aqui. Esse será o tamanho da imagem. De novo, vamos olhar para o nosso desenho no escuro. Conforme aproximamos o objeto do espelho, temos que mover a tela para trás e a imagem vai ficando cada vez maior. E voltando para o nosso diagrama e colocando o nosso objeto em cima do centro de curvatura, a imagem será formada em C. Ela será igual à altura do objeto. De novo, temos o nosso desenho e está sobre C, e observe que a tela está logo abaixo dele. Ambos têm o mesmo tamanho. Agora, vamos aproximar ainda mais do nosso objeto e digamos que fique entre F e C. Se traçarmos os raios, eles se encontrarão aqui embaixo, depois do centro de curvatura. Com isso, teremos uma imagem enorme. Aqui temos o objeto entre F e C. A tela tem que estar aqui atrás. E, novamente, quando diminuímos a luz, a nossa imagem ficará invertida e enorme. Essa é uma forma de ampliarmos imagens. Então, quanto mais perto você chega do foco, maior será a sua imagem. Também podemos colocar o nosso objeto sobre o foco principal. Note que os raios de luz ficam paralelos e não se tocam. O resultado disso é que você nunca verá a imagem. Tem até algumas pessoas que dizem que a imagem será formada no infinito, mas isso é um pouco complexo para se entender nessa parte. E se colocarmos o objeto entre F e P? Agora, os raios de luz estão se afastando após a reflexão. Isso significa que, de novo, não vamos conseguir ver a imagem. A tela não vai conseguir capturar uma imagem porque não está sendo focada. No entanto, se tivéssemos um olho gigante, aí sim, seu cérebro lhe diria que esses dois raios estão vindo de algum lugar. Se prolongarmos eles, vão se encontrar aqui e, como resultado, você verá a imagem desse ponto em algum lugar nessa parte. Da mesma forma, a imagem desse ponto vai estar mais ou menos aqui, e a imagem desse sobre o eixo principal, mais ou menos aqui. Então, como resultado, o seu cérebro lhe dirá que esses raios de luz estão emanando dessa parte, embora, na realidade, eles não estejam saindo daqui, mas sim dessa parte. O nosso cérebro nos mostrará uma imagem aqui, embora não seja uma imagem real. É o que chamamos de imagem virtual. Esse tipo de imagem conseguimos capturar com uma tela e ela é ampliada em relação à original. E chamamos de virtual porque os raios de luz não estão emanando de fato desse ponto, apenas parecem estar. Vamos ver isso na prática. Primeiro de tudo, não há uma tela, já que não é mais necessária. Mas, se olharmos diretamente no espelho, você verá uma imagem virtual gigante. Veja que ela não está mais invertida. Espelhos côncavos podem produzir imagens ampliadas e é por isso que são usados como espelhos de barbear ou para maquiagem e coisas do tipo. E conforme o objeto se aproxima, você descobrirá que a imagem permanece virtual.
ela se aproxima, mas um pouco menos ampliada. E quanto aos espelhos convexos? A única diferença é que esse é o lado que vai refletir, e, como resultado, teremos que mover o nosso objeto desse lado do espelho para algum lugar nesse ponto. E agora, para descobrir o que acontecerá onde a imagem será formada, vamos fazer as mesmas coisas. Se desenharmos um raio de luz que vai incidir o espelho de forma paralela ao eixo principal, com isso, esse raio não vai passar pelo foco, assim, ele não vai para o espelho, mas parece que está emergindo do foco. Então, ele vai subir dessa maneira. E pegando mais um raio de luz, agora incidindo no polo, esse aqui vai ser o raio de incidência e o raio de reflexão vai ser o mesmo. Então, esses dois raios estão divergindo um do outro. Isso significa que a imagem não é real. Mas se tivermos um olho gigante aqui, então o seu cérebro lhe dirá que esses dois raios estão emanando de algum ponto dessa parte. E o resultado disso é uma imagem virtual sendo formada nesse ponto, mas, nesse caso, será diminuída e entre o P e o foco. Então, independente de onde você coloque esse objeto, você sempre obterá uma imagem virtual diminuída quando se trata de espelhos convexos. E, como exemplo, eu encontrei um caminhão estacionado e olhei ele através de um espelho. Note que a imagem parece menor porque o espelho é convexo, e, por isso, teremos uma imagem virtual do caminhão em tamanho menor. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!